Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quando se fala em biotecnologias, se tem que fazer um pequeno histórico, sobretudo até 1970. Em 1945, uma vez passada a Segunda Guerra Mundial, foram muitas as descobertas em volta das novas tecnologias. Alguns podem dizer que foi um exagero, outros podem afirmar que foi um descalabro, outros podem dizer que foi o pior que pode ter acontecido para o século XX e século XXI. O que nós temos que ter profundamente claro, e é aquilo que eu insisto no curso de medicina e no curso de teologia, quando abro este espaço de diálogo com os estudantes, é que o termo biotecnologia não era conhecido até a metade dos anos 70. Depois dos 71, 72, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras. Só que se utilizava este termo para os produtos agroindustriais e para o novo tipo de comida que estava aparecendo no mundo. Até 1970, nos Estados Unidos, não se comia com tanta facilidade tantos e tantos produtos biotecnologizados. Quer dizer que produziam algum tipo, ou eram produzidos por alguma empresa, alguma firma que resguardava eles do vencimento imediato. Então, você comprava um paquetinho de batatinhas, uma sacolinha de batatinhas, e elas não tinham data de validade. Todo mundo comia batatinha. Sabia que depois de um tempo não funcionava, mas não colocavam conservante nenhum. Depois dos anos 70, começa uma nova forma de entender a alimentação e aparece um termo chamado micro-organismo. Dentro da alimentação, como fazer com que esses novos alimentos possam trazer ajuda para a vida humana? Os resultados não foram tão positivos, mas isso não me cabe a mim julgá-lo neste aprofundamento. Clica, por favor. Olhando para este quadro que apresento para vocês, é muito importante rever o que 40, 45 anos atrás se via. As ciências e a tecnologia, os agentes biológicos, que são os organismos, as células, as organelas e as moléculas, e depois uma realidade muito forte: produzir bens, produzir algo novo e, reproduzindo, criar uma segurança de serviços. Depois dos anos 70, entre os 70 e os 78, se iniciou uma pesquisa profunda que ninguém imaginava que iria dar tal resultado. Em 24 de setembro de 1978, nasce a primeira criança proveta. Hoje essa mulher tem 40 anos e seu nome é Laurence Terrier, tá? Assim, a biotecnologia se situa como um conjunto de técnicas que, em primeiro lugar, permite à indústria farmacêutica cultivar novos micro-organismos. Depois de 1970, os grandes laboratórios, Bayer, Pfizer, Petronius, Sciences, tudo isso começou a deslanchar. Ninguém imaginava, por exemplo, que um dia você pudesse falar em microcultivos orgânicos. Ninguém imaginava um dia que você pudesse falar em embriões congelados. Ninguém pensou que pudesse ser possível comprar produtos sem data de vencimento e com possibilidade de serem consumidos pelos seres humanos. Isso tudo teve a ver com uma mudança de conceito. Muitos dos que estamos aqui sentados não temos capacidade para avaliar o controle do processo. O que é pior, muitos dos que aqui estamos sentados nos estamos alimentando biotecnologicamente. Por quê?
Porque não temos mais tempo de ter uma refeição sadia, normal, orgânica, como se está falando no mundo de hoje. Mas apareceu uma problemática que é aquela, clica por gentileza, obrigado. Apareceu uma problemática maior que é aquela que está nos tomando tempo durante este aprofundamento: a engenharia genética. Durante 20 anos venho trabalhando esta realidade tão forte e ao mesmo tempo tão exigente. Como foi que passamos do método natural aos métodos artificiais? Que foi o que aconteceu na sociedade de Ocidente? Por quê? Porque a engenharia genética trouxe consigo a substituição da lei natural. Aqui está o maior de todos os dramas humanos. Hoje, você não precisa mais de um homem e uma mulher para poder criar um ser humano. Você pode ter material genético masculino e feminino. Você pode implantar, mas você não tem necessidade mais do conceito relação. E essa engenharia genética trouxe consigo um problema muito maior na vida cotidiana, que foi a desproporção hormonal. Este seria um tema muito bom para vocês trabalharem com médicos especialistas. Quando voltem para suas cidades, quando vocês voltarem para os seus lugares de origem, convoquem um excelente médico, uma excelente médica e convide eles a entrar neste diálogo. Qual é o verdadeiro sentido da engenharia genética? Que foi o que aconteceu e por que hoje essa engenharia biotecnológica, está dentro de uma nova forma de ser? As pessoas, o mundo e o conceito. Clica, por favor. Aqui coloco alguns produtos biotecnológicos para poder passar rapidamente. Não me interessam todos eles porque são diversos. Somente me dedico aos últimos, que são aqueles que me ocupam na minha área, a saúde. Eu me faço uma pergunta, amigos e amigas. Aqui temos mais de 8 médicos presentes. Me faço esta pergunta: qual é o conceito de saúde que temos no século XXI? Que é o que nós estamos entendendo hoje no Brasil por saúde? E que é o que nós queremos atingir com uma população que está atravessando um dos problemas mais sérios, uma população doente? Primeiro, os antibióticos. 90% dos que estamos aqui já tomamos a vacina H1N1 para evitar a gripe do inverno. Muitas pessoas se perguntarão por que o surto de conjuntivitis tão alta no Brasil. Depois, o surto da febre amarela. Depois destes surtos, que outros surtos virão? Num país que, dentre os países da América Latina, não deveria hoje passar por esta situação. Um segundo problema, o hormonal. Sabem que estou assustado? Muitos dos meus alunos e alunas com 20 anos tomam hormônios de reposição. Isto é gravíssimo. Uns, por exemplo, vinha comentando agora no carro, para que o cabelo aumente. Me assusta, ¿eh? Como é que se diz em português? Como chama o medicamento? Finisterida, ¿eh? Então, para o homem aparecer cabeludo, para que a sua amada diga que tem uma melena como o Rei Leão, o cara toma finasterida. Só que a finasterida tem uma consequência terrível. Qual? Tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan, pam, pronto, acabou. Fica sem cabelo nos dois lugares, viu? Então, não se preocupe muito com isso. Existe uma realidade hormonal muito forte na sociedade de hoje. As pessoas estão com uma sede imensa de hormônios. Por que isso? Depois coloco alguns elementos, os reagentes e os testes para o diagnóstico. Eu faço uma pergunta para os meus alunos padres: todos os diagnósticos são moralmente lícitos? Deixo essa pergunta aqui no meio de vocês que são pessoas inteligentes também. Todos os diagnósticos médicos são moralmente lícitos? Todos atingem um resultado benéfico, sendo que o princípio de totalidade
deve imperar na medicina atual e na medicina de sempre? Bem, aqui estamos. Humane Vitae perante uma realidade chamada engenharia genética, ou a famosa técnica do DNA recombinante. É muito frequente perceber hoje e encontrar hoje casais que dizem com toda a grandeza da sua linguagem: a natureza não nos deu um filho. Deus não quis que nós fôssemos pai, mas nós vamos fazer de tudo para ter um filho. Esta mentalidade não a condeno, simplesmente me preocupa. Hoje, mais do que nunca, estão sendo isolados alguns elementos genéticos dentro da pesquisa. Um deles, talvez, aquilo que atualmente mais problema está trazendo, é que não é um ou dois embriões. São muitos embriões, são muitos espermas, são muitos óvulos. Quanto se paga por um... Aliás, vou mudar a pergunta. Quanto se investe por um projeto genético hoje para poder criar ou para poder estabelecer um cultivo de futuras crianças que vão nascer? Volto à minha pergunta da manhã. Onde estão os embriões inviáveis? Desapareceram? Foram sepultados? Voltaram para os seus lugares ou foram recombinados com outros para obter outros resultados? Este exemplo o coloco por uma razão muito forte, aquele que está aqui no último item. O DNA cromossômico e a célula bacteriana contêm pequenas moléculas circulares chamados plasmídeos. Estou fazendo uma pesquisa faz 5 anos e espero o ano que vem terminá-la. Muitos casais católicos, cristãos, evangélicos, não crentes e crentes, estão guardando o seu material genético. A pesquisa que estou fazendo a nível moral é só por uma única pergunta: para quê? Se o fim não justifica os meios, para que guardar material genético? Qual é o objetivo quando um casal decide guardar esse material genético? Não é material da placenta, que pode ser guardado perfeitamente. Não é sangue da menstruação, que hoje está comprovado é o sangue mais puro de todos os sangues. Não, estou falando do material genético. Por que tantas e tantas pesquisas estão apontando para este tipo de situações? Será porque muitas pessoas pensam que vão ser eternas? Será porque muitos e muitas estão pensando que podem transmitir a vida quantas vezes quiserem daqui a 80 anos, quando já não existam mais neste mundo? Clica 2, por favor. Aqui está a imagem mais forte de todas. Trago esta imagem e pode parecer um pouco cansativo, mas para um grupo de pessoas como vocês é fundamental. Eu perdi o meu negocinho vermelho que mostrava por onde e para onde iam as coisas. Mas vamos fazer um pequeno exercício aqui. Beleza. Dentro do caminho celular, a célula é de uma grandiosidade única. Quando se dá o processo da vida humana, quando acontece esse grande momento, ao qual nós chamamos de autopoiese, ou vulgar e popularmente fecundação, as células iniciam um caminho por si mesmas. As células não são células retraídas, não, são células ativas. E por trás de cada célula há uma informação maravilhosa.
Isto muitas vezes não é falado nos cursos de noivos e em nenhum lugar da Igreja Católica, porque para nós é muito mais fácil dizer fecundou, sim, fecundou, mas é que a fecundação é uma explosão de vida imensa. Venha, pegue-me daqui de atrás e você pegue dele e aí, vamos lá, venha, pegue-se. Mas com jeito, minha filha, com jeito, aqui, isso, não? Então, mais ou menos começam a fazer este movimento, e se movem. E não param, e elas vão, e ao mover-se, elas vão fazendo assim, e vão se formando para cá. Isso, exatamente. Essa informação é uma informação vital, porque ela se dá em momentos concretos da fecundação em si mesma. Me inscrevi para ver se me chamam na audiência pública de Brasília, para poder falar pelo menos que a autopoiese é um fato real, não é cristão, não tem nada a ver com Cristo Jesus, mas é um fato biológico essencial, e por isso você não pode aprovar o aborto, porque o elemento autopoiético é aquele que faz com que cada célula se mova de uma forma particular e nos faça ser o que somos. Isso é essencial para a vida humana. Se nós perdemos de vista isso, então nós entramos em sérios problemas. Qual o primeiro? Todos juntos, transgênicos. Não ouvi ninguém. É grave, viu? Por isso alguns temos corpos de baleia, por causa dos benditos transgênicos. Já entraram em casa e ficaram. Abre para mim. Já entraram em casa e ficaram. Hoje, muitos de nós só comemos feijão transgênico. Obrigado. Arroz transgênico. Azeite transgênico. Comida transgênica. Como você saber qual é a diferença? Eu não sei. Eu, infelizmente, não sei. Porque no mundo no qual nos encontramos, os transgênicos entraram. Geneticamente, muita coisa foi modificada. Então você encontra um mamão. O outro dia, num supermercado chique de Londrina, fui fazer o mercado da minha casa e encontrei um mamão grandíssimo. E a moça veio imediatamente e falou: não tem carocinho dentro. Ah, é? É transgênico. Umas cebolas grandíssimas, uns tomates vermelhos, um champignon deste tamanho, e um feijão bonito, já quase que não tem que colocar naquela panela, como que chamam vocês, a panela que vai pressão, Eu falei, panela impressionada, a panela de pressão. Esses movimentos transgênicos trouxeram uma gravidade imensa. Falamos hoje de manhã em lei natural. Que lei natural se eu posso adulterar um alimento e comer algo que parece, mas não é? Muitas frutas são transgênicas. Lá no final coloco: um transgênico é um organismo que possui uma sequência. Perdeu a sua individuação. 50 anos atrás, quem morava na roça sabe que abria a terra, adobava a terra, colocava a semente e começava a crescer a plantinha. No meu país nós comemos muito porco em quantidade, por isso eu sou assim, tá? Que na Colômbia comemos muito porco mesmo. Sabem o que? Na minha época se comprava um porco em janeiro e se comia em dezembro no Natal. Hoje se compra em janeiro e se come em fevereiro. Chama-se leitoa pururuca, chiquérrima, sem gordura. Todas as minhas primas magras comem e dizem: não engorda. E eu por dentro digo: não engorda, mas mata. Adultera tudo, porque são alimentos em sequência. É o problema da sequência aí. Quando se falava antigamente, você dizia: nossa, que flores bonitas. O outro dia fui na casa de uma amiga minha, tem no centro uma árvore natural
E eu não sei como foi que ela fez, mas se enfiou dentro da árvore flores plásticas. E todo mundo pensa que essas flores são flores naturais. Quando termina a visita, ela diz: você acha que são naturais ou artificiais? E todo mundo responde: parecem naturais, mas não são. O natural está aparecendo. Por isso, talvez hoje, quando falamos de método natural, ninguém presta atenção, né? No Brasil, há uma legislação de 2005, não me interessa muito o texto que está aí em negrito ressaltado, mas me interessaria muito mais para que fizéssemos agora um cochicho com a pessoa que está do nosso lado. Qual é a proposta do cochicho? Que efeitos estão trazendo? Quais são os efeitos que você percebe nas pessoas humanas o consumo exacerbado de transgênicos? Partilhe com o seu colega do lado, ou de repente você nunca tinha ouvido a expressão transgênico, mutação do núcleo celular, né? Que efeitos você percebe que estão trazendo? Quais problemas está trazendo a proliferação dos transgênicos? Falemos aí? Podemos falar, estão muito calados, viu? Até este ano, vamos fazer aprofundamento à tarde. À tarde vamos fazer melhor uma experiência neurológica do sono profundo. Regressão, viu? Estão falando baixinho, vocês estão com sono mesmo, hein? Que pena. É para não acordar o vizinho. Gostei. Umas 3 pessoas que venham aqui, por favor. Que sabia você dos transgênicos? Ou se você percebe que está tendo algum efeito a proliferação do uso destes organismos geneticamente modificados? Quem vem aqui? 3 pessoas? Vem tu? 2, isso. Beleza, assim é que eu gosto, viu? Assim eu gosto. Gente disposta. Primeiro, nós estamos percebendo a obesidade. Obesidade, nós sabemos que tem várias doenças. Obesidade desse transgênico que nós estamos usando, especialmente na nossa juventude. Nós sabemos que Estados Unidos está mais ou menos 65% de obeso. Brasil, nós já estamos chegando a 42%. Tudo em função disso que o padre está falando. E a partir daí vem as outras consequências, que são as nossas doenças, que vai atacar o rim, o fígado e vai por aí afora, acabando com o ser humano. Obrigado, muito obrigado. A gente partilhava ali, padre, e a gente falava da disposição. Vai chegando o final do dia, o final da semana, a gente vê muitas pessoas que só trabalham em estudo, muito cansadas, aí vão no médico, coloca mais um suplemento, vitaminas, né? Partilhava com a minha esposa que a semana que eu consigo comer mais salada, alimentos mais saudáveis, tenho mais disposição. Agora, quando você está sempre comendo lanche, comendo errado, ou aquelas comidas bem processadas, o cansaço é maior, nossa disposição diminui bastante quando a gente se alimenta errado. Quando o senhor comentou com relação à plantação, né, eu sou de Minas, então, né, Minas naturalmente é esse estado agrícola. Eu lembro na minha infância, quando meu pai colhia as plantações, separava aqueles grãos mais robustos para a plantação do ano seguinte. Hoje ele continua sendo produtor rural, mas ele já não consegue fazer isso. Ele precisa pegar um financiamento, comprar a semente própria para poder fazer a plantação germinar. Então, aí entra muito, né, claramente a questão financeira de, às vezes, o produtor rural não ter a condição, mas se endivida para que tenha aquele produto na roça, ele precisa ir lá pegar o dinheiro para comprar aquela semente
porque senão já não consegue mais ter a plantação. Oi, claro, melhor ainda, vem cá. Assim que é bom, assim que eu gosto, viu? Para que vocês vejam, hoje de manhã falaram 3 mulheres e agora 4 homens, que coisa boa, cara. Muito. Vamos lá, rapidinho. Tá falando a respeito de engravidar, né? Faz 10 anos que eu e minha esposa estamos tentando engravidar e a gente não achava a causa do motivo de não poder engravidar. Viemos para São Paulo e fizemos alguns exames com a doutora Gisela e ela passou uma reeducação alimentar para mim e para minha esposa. Então eu vou falar de mim. Faz 6 meses que eu cortei alguns produtos da alimentação. Eu tinha 7 milhões de esperma. Fiz a cirurgia, foi para 13, ainda não era o ideal. Com a reeducação alimentar, que eu tirei alguns produtos transgênicos, foi para 29 milhões. Então, é o efeito do que nós estamos ouvindo falar aqui hoje. Isso daí. Obrigado por essa partilha tão especial, viu? Um dos meus colegas fez a mesma experiência que você acaba de fazer e passou de 13 milhões a 40 milhões só com a mudança da alimentação. Nunca mais refrigerante na boca, nunca mais muitos organismos geneticamente modificados. As consequências não sou eu quem as estou avaliando. É a sociedade que nos está apresentando uma situação muito crítica. E a mais crítica de todas é falar de uma encíclica que promove a lei natural num ambiente que não aceita mais a lei natural. As coisas mudaram. A pergunta para mim e para você que estamos neste aprofundamento é se nós estamos dispostos a apresentar realidades tão maravilhosas como aquelas que apresenta a própria natureza, resgatando o conceito do natural e começando a colocar um pouco de lado, se não bem distante, o conceito do artificial. Porque o artificial entrou, ficou, vai ficar e vai ficar cada vez mais. Veja bem, eu trago aqui um só exemplo. Não trago mais nada porque não vale a pena entrarmos muito nisso. Os insectos. Para ninguém é um mistério que hoje você pode criar um inseto num laboratório. Isso pode ser feito de 1000 maneiras. O que acontece é que as senhoras bactérias estão aqui. Aí. Digamos que esta é uma senhora bactéria. Bonita, frondosa, Em volta desta bactéria começam a aparecer diversos vírus. E para atacar esses vírus, giram esta bactéria por todos os lados até encontrar uma resposta suficientemente, entre aspas, eticamente, entre aspas, e humanamente, entre aspas, factível, para que esta bactéria desapareça. Tiram ela daqui, ela desaparece, todo mundo fica feliz, sorrindo, contente, mas desta que não se vê, 30.000 aparecem invisíveis aos nossos olhos. Estou me fazendo entender? Sim ou não? Esse é o problema que estamos enfrentando quando tentamos aplicar a Humane Vitae nos casais. O casal prefere 1000 vezes mais utilizar a engenharia genética porque é rápida, entre aspas, é efetiva, entre aspas, é imediata. A Humane Vitae propõe resguardar a natureza, avaliar a natureza, completar o que a natureza não tem com uma ajuda médico-científica e fazer com que a gravidez não seja uma gravidez imediata, que seja uma gravidez conforme os planos de Deus. Só que para muitos isso é poético, isso é poesia. Os meus alunos me dizem, isso é só poesia, professor. É impossível acabar com a engenharia genética.
ela nunca vai desaparecer. Aí estamos nós de um lado e os outros do outro lado, tá? A prevalência de culturas geneticamente modificadas e as suas polêmicas. Olha, eu somente gostaria de dizer uma coisa com este ponto. Não sei quantas serão as hectares no Brasil ou as fanegadas de terra no Brasil cultiváveis. Não sei qual será o número de hectares e fanegadas que são agronomicamente modificadas. O único que eu posso afirmar é que a biotecnologia em questão de modificação já ninguém tem como detê-la. Nós não temos condições de dizer isto vai parar amanhã depois do aprofundamento. Não, seria falso. E se nós decidimos outra coisa, vamos ter que inventar outro planeta. Porque a Terra hoje vive, como acaba de dizer o nosso amigo mineiro, vive dos cultivos organicamente modificados. Que vai dar de tudo isso? Digo mais uma vez, eu não sei. Sei que tem uns impactos. O primeiro dos impactos, talvez o mais forte de todos. Em 1998, um grande pesquisador, Arpad Pusztai, e a sua equipe lançaram o pânico na Europa total. Por quê? Porque ele demonstrou claramente nas suas pesquisas que a batata transgênica traz consigo uma problemática seríssima. Qual? A lectina. Talvez isso que você estava dizendo, meu amigo, do cansaço, já seja uma grande proporção daquilo que alguns alimentos podem causar em nós. Davam essas batatas transgênicas em laboratórios para ratos e os ratos não caminhavam mais. Os ratos ficavam parados. Depois deram essas batatas aos mamíferos e os mamíferos começaram a não produzir mais nenhum tipo de movimento dentro de si. Existem diversas situações, sobretudo hoje, quando o Papa na Laudato Si criticou profundamente a comunidade científica devido a estas alterações. Já ninguém tem controle sobre isso. Os resultados governamentais ou não governamentais não dependem absolutamente da nossa pesquisa nem do nosso trabalho. Vamos lá. Ao segundo, fatores socioeconômicos. A Humanevite diz uma coisa muito especial. Vamos ler todos juntos, já que o grupo que preparou nos deu o texto em mãos. Seria tão bom que eu tivesse um ajudante aqui, não? Pessoas que ajudem, mas não. A gente tem que fazer tudo sozinho aqui, hein? Coisa chata, hein? Bom, vamos lá. Número 23. Quem vem até aqui me ajuda a ler o número 23? Para que não fiquem dormindo com a minha voz. Número 23, aos governantes, apelo. Isso, vem cá, cara. Número 23. Nós queremos dizer aos governantes que são os principais responsáveis pelo bem comum e que dispõem de tantas possibilidades para salvaguardar os costumes morais. Não permitais que se degrade a moralidade das vossas populações. Não admitais que se introduzam legalmente naquela célula fundamental que é a família, práticas contrárias à lei natural e divina. Existe uma outra via pelo qual os poderes públicos podem e devem contribuir para a solução do problema demográfico. Fica aqui. Primeira coisa, os transgênicos pensaram responder a um fator de demografia. A pergunta é para todos nós. Foi dada alguma solução ou entramos num novo problema para o qual não estamos tendo solução?
Se fala muito da fome no mundo. Se fala muito da carência de alimentos em muitos lugares do mundo. Mas quase ninguém fala da quantidade de produtos transgênicos que são jogados nos países menos favorecidos. Muitos países da África só recebem cereal transgênico, se alimentam com milho transgênico e a sua vida e a sua forma de ser é transgênica. Sabem uma coisa que me impactou uma vez? Tive a oportunidade de dar um curso no Seminário Maior de Nigéria. Impressionante. Nairobi é uma cidade tanto quanto São Paulo. É uma cidade fantástica, com tantas realidades diversas. O reitor do seminário, na janta, quando foi se despedir de mim, me diz: sabe uma coisa? Vocês, os brancos, pensam que nós somos animais em si. Por quê, padre? Muitas companhias americanas brancas, europeias brancas, vêm na África e deixam os containers de contraceptivos. Aqueles contraceptivos que eles não utilizam mais lá nos seus países. Para nós servem, para os brancos não funcionam mais. Veja a desproporção que vai criando mentalidades impressionantes. É uma situação muito crítica, sabem? Porque se abriu um espaço para o diálogo. O texto é de 1968. Se passaram 50 anos e agora estamos com um problema ainda maior. As incidências dos problemas sociais e dos problemas econômicos. Continuemos. É a via de uma política familiar providente, de uma sábia educação das populações que respeite a lei moral e a liberdade dos cidadãos. Estamos absolutamente cônscios das graves dificuldades em que se encontram os poderes públicos a este respeito, especialmente nos países em vias de desenvolvimento. Dedicamos mesmo as suas preocupações legítimas à nossa encíclica Populorum Progressio. Mas, com o nosso predecessor, João 23, repetimos: estas dificuldades não se podem vencer recorrendo a métodos e meios que são indignos do homem e que só encontram a sua explicação no conceito estritamente materialista do mesmo homem e da vida. Segundo elemento, este ponto é para sublinhar e para trabalhá-lo 1000 vezes se for necessário. Nós não podemos responder como Sartre propôs e víamos hoje de manhã. Responder a um mal com outro mal maior ainda. Temos que procurar uma via que não tire, não acabe, não destrua a dignidade da pessoa humana. Claro que sabemos que a responsabilidade não é só do poder público, mas nós, membros da comunidade eclesial, estamos chamados a procurar também outra via. Perdoem que seja tão incisivo neste ponto, mas já que vocês foram tão honestos comigo, eu quero ser igualmente honesto com você. Se você trabalha com um grupo de noivos e noivas que vai casar, e numa tarde na qual você trata o Manevite, você não aborda este assunto, que outro assunto você pretende ou espera abordar? Porque as desproporções cada dia são maiores. Não sei se estaremos todos aqui no Brasil e na Terra, daqui a 50 anos. Eu não sei. Mas lanço a pergunta: como serão os casais brasileiros do ano 2068? Como? Como será a família brasileira no ano 2068? Como e quais serão os elementos que permitam dizer, daqui a 50 anos, faz 100 anos, escreveram uma encíclica que estava resgatando a dignidade da natureza, mas hoje, em 2068, ninguém fala do natural. É essa a minha preocupação. E essa preocupação não é desonesta.
Não estou pretendendo que ao sairmos amanhã, como acabo de dizer, nós tenhamos 1000 respostas. Mas cada um de nós vive em um meio concreto. Amigos e amigas, o fim não justifica os meios. O fim não justifica os meios. É um princípio da moral católica que está sendo totalmente esquecido por muitos católicos. O fim tem que ser corresponsavelmente ligado ao meio. Paulo Escobar, na Colômbia, é um Deus para muitos, porque fez casas, porque fez hospitais, porque fez escolas. Só que os fez com dinheiro do narcotráfico. O fim não justifica os meios. Um mal não se supera com outro mal, jamais. A verdadeira solução encontra-se somente num progresso econômico e social que respeite e fomente os genuínos valores humanos, individuais e sociais. Nem se poderá ainda, sem injustiça grave, tornar a providência divina responsável por aquilo que, bem ao contrário, depende de menos sensatez de governo, de um insuficiente sentido da justiça social, de monopólios egoístas ou também de reprovável indolência no enfrentar os esforços e os sacrifícios necessários para garantir a elevação do nível de vida de uma população e de todos os seus membros. Que todos os poderes responsáveis, como alguns louvavelmente já vêm fazendo, reavivem os seus esforços, que não se deixe de ampliar o auxílio mútuo entre todos os membros da grande família humana. É um campo ilimitado este que se abre assim à atividade das grandes organizações internacionais. Beleza. Para encerrar esta discussão, é também utilizado o argumento, como acabo de dizer, de que o cultivo de transgênicos poderia reduzir o problema da fome no mundo, especialmente dos cereais. Se você ainda não leu, leia a obra de Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, excelente. Não sei se ele é cristão ou não é cristão, mas o homem faz um estudo quase perfeito sobre a descomposição da sociedade quando ela é alimentada e nutrida por produtos transgênicos. Como as pessoas começam a perder a vontade de viver e especialmente de viver no mundo no qual cada um deles se desenvolve. A lei natural ficou para trás, os organismos foram modificados e agora se abre uma porta que me produz pânico. Clica, clonagem. Isto me está assustando. Nestes 5 anos de pesquisa sobre a clonagem, eu não tenho muito a dizer porque tenho medo. Isto me produz medo. Tenho feito de tudo para tirar o medo, mas não me acalmo, porque é uma realidade muito delicada. Se um dia chegasse a acontecer que a ciência apresentasse ao mundo um útero artificial, e esse útero artificial pudesse reproduzir, a partir do DNA original, um novo organismo, um novo ser, e esse ser levar o nome de pessoa, eu, Rafael Solano, não quero estar no mundo para ver isso. Eu me nego a participar disso. Me nego por completo. A clonagem é um processo de produção das populações de indivíduos geneticamente idênticos. Geneticamente. Eu não quero que vocês um dia vejam 2 Rafael aqui, um do lado do outro, viu? E não quero que saibam disso, porque vai lhes causar horror, dor. Isso me causa dor e horror.
Essa realidade da clonagem não é a realidade do enxerto, não. Não é a realidade da produção em série, também não. Essa clonagem molecular de células ou de novos organismos é aquela que genericamente vai se referir à produção de várias cópias do produto. Como vai ser? Não sei. Alguém me disse o outro dia na universidade que no Brasil teve uma novela que chamava-se O Clone. E faziam uma representação disso. Como foi, eu não sei. Não sei. Mas mais ou menos eu coloco, é algo parecido como o software. Você pode guardar neste computador muitas informações passadas e trazê-las de volta. Essa é a minha grave preocupação. Se um dia aparecesse, anterior por favor, se um dia aparecesse essa clonagem, nós entraríamos num conflito seríssimo. Me estou fazendo entender, estou dizendo a minha preocupação para vocês, sim ou não? Estão sentindo por que tenho medo? E por que não reagem? Alguém pode reagir, por favor? Né? Ninguém se anima a reagir um pouco, não tem medo. Isso não lhes produz medo? Ou será que eu estou ficando louco? Estou angustiado. É angustiante, sim, senhora. Essa é uma coisa que me angustia. Tenho me tentado fornecer de muitas obras de Søren Kierkegaard, o pai da filosofia da angústia. Søren Kierkegaard diz que o marido não pode dizer para a mulher 24 horas ao dia: te amo, te amo, te amo. Porque na hora menos pensada, a mulher ou enlouquece ou o mata, né? Mas isso me cria angústia. Gente, estou angustiado. Não é brincadeira. Hoje os coreanos afirmam que já fizeram a primeira clonagem humana. Os italianos afirmam que já fizeram a primeira clonagem humana. Não é um androide. Não é um androide. Não é que meu celular é Samsung e eu faço um Android e chama-se agora iPung. Não, 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 não. Não é mescla nem mistura de iPhone com Samsung. Não. É uma cópia de uma raiz original, a qual vai ter um nome próprio e exclusivo de pessoa. Com todas as características do Rafael. Com toda a formação cromossômica do Rafael. Mas não é o Rafael. Não tem alma. Não tem alma. Não tem. Alma não tem. Porque não houve nem sequer espírito. Porque não houve intervenção divina. Não foi pensado por ele. Não foi criado por ele. Não foi amado por ele. Foi desenvolvido num útero artificial. A pergunta é se pode ser chamado de ser humano ou não. Clica, por favor. A clonagem natural e a clonagem induzida artificialmente. Eu coloco em sublinhado amarelo, como se utiliza popularmente no Brasil, a barriga de aluguel. Sabem, as pessoas que conhecem o meu grupo de pesquisa, sabem que eu tenho lutado fortemente contra as barrigas de aluguel. Já tenho apanhado na rua. Este livro, que foi o produto do meu pós-doutorado, um grupo de mulheres me agrediram verbal, jurídica e pessoalmente, porque eu faço a explicação. Primeiro, o termo é um termo infundado. Não posso falar em barriga de aluguel. A gestação não é um aluguel de 9 meses. Nenhuma mulher pode transferir o seu amor materno para outra, dizendo: carregue dentro do seu útero o meu filho, que depois de nascido será das duas. O problema da inseminação artificial heteróloga hoje é um problema que eu combato fortemente. Estou tentando mostrar com ternura que a engenharia genética aplicada a vegetais já traz problemas.
aplicada a animais, já traz monstros. Aplicada a seres humanos, pode trazer seres incompatíveis. E isso vai causando uma problemática para o patrimônio genético da humanidade cada vez mais forte. Porque não se sabe onde foram parar as células originais, aquela célula mãe, artificialmente modificada. Então, eu quero um filho moreno, de olhos azuis, 1,90. Para essa modificação, você tem que fazer um esforço muito grande. Tem que fazer uma novena, essa é a via natural. Agora, artificialmente, em 20, 30 dias, você pode fazer todas as mudanças que você quiser. Que tipo de indivíduos, já que você me estava perguntando, são o resultado desse processo? Que tipo de pessoas serão o resultado desse processo? Me perdoem que coloque entre aspas, onde fica a nossa originalidade? Cada um dos que está neste auditório somos seres originais. 5 pessoas aqui do meu lado, rápido. 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui do meu lado. Assim, 5 pessoas, rapidinho. Rápido, bem rápido, estão com medo. Isso, beleza. Oh, só 4, tá bom, obrigado. 5 comigo, obrigado, cara. Gostei. Bem, obrigado, senhora, que coisa linda. Vem aqui. Isso. Olha este leque, olha este leque. Quem é o mais bonito de todos? Ele diz, Atilá, minha mulher. Beleza, muito bom. Olha a variedade de seres. Olha a variedade de cromossomas. Boa, tá? Olha a variedade de tudo. Não temos repetição nenhuma. Imaginemos por um instante que todos, tivéssemos que nos parecer com ela. Bom, isso é bom para a sua autoestima, hein? Beleza, faz bem. Imaginemos que todos tivéssemos que ter as características dela. Perderíamos estas 4 originalidades. Não teríamos mais toda esta riqueza. É preocupante cada vez mais quando você vê um casal que faz de tudo para obter um resultado. Um filho, com todo respeito, um filho dado é um filho amado. Um filho programado é um filho esperado, mas também pode não ser amado. Pode ser que eu não esteja atrás do amor desse filho ou dessa filha. Pode ser que eu tenha um sonho, mas que esse sonho não faça parte da minha realidade de pai, de mãe e de família. A variedade é necessária, minha gente. A grande distribuição de dons que nós afirmamos deu o Espírito Santo a cada um de nós é graças à nossa originalidade. Obrigado. Por favor, eu deixo com vocês esta última intervenção minha agora nesta primeira parte da tarde. Não podemos perder de vista a problemática de uma biotecnologia que está abrindo espaço para a perca da originalidade e da exclusividade do amor de Deus em nós. Seria terrível. Seria como perder o que é mais de nós próprio em cada um de nós. O casal da exclusividade está, Bia? Podemos chamá-lo? Ou é depois? Depois? Beleza. Este ponto, queria colocá-lo para vocês, para que pudéssemos partilhar e fazermos o último cochicho da tarde à luz desta realidade. Como entender que o amor de Deus para cada um de nós é especialmente particular, exclusivo. Deus quer cada uma das criaturas.
Deus ama cada uma das criaturas. E esse amor é um amor pessoal. A Humanevite vai nos dar uma luz maravilhosa a partir do número 11. Nós fomos hoje de manhã até o número 10, agora vamos entrar no número 11. Alguém lê ou você quer ler de novo, cara? Vem cá. Você lê bem, cara. Você é carioca? Beleza, vem cá. Número 11. Respeitar a natureza e a finalidade do ato matrimonial. Estes atos com os quais os esposos se unem em casta intimidade e através dos quais se transmite a vida humana, são, como recordou o recente concílio, honestos e dignos. E não deixam de ser legítimos se, por causas independentes da vontade dos cônjuges, se prevê que vão ser infecundos, pois que permanecem destinados a exprimir e a consolidar a sua união. De fato, como atesta a experiência, não se segue sempre uma nova vida a cada um dos atos conjugais. Deus dispôs com sabedoria leis e ritmos naturais de fecundidade, que já por si mesmos distanciam o suceder-se dos nascimentos, mas chamando a atenção dos homens para a observância das normas da lei natural, interpretada pela sua doutrina constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Completamente diferente daquilo que muitos dizem, o número 11 é de uma beleza insondável. Em nenhum momento o magistério da igreja está afirmando que todos os atos unitivos do casal darão como resultado uma vida humana. Mas, por trás de toda a vida conjugal, sempre há um espírito maravilhoso que convida os casais a estarem abertos à vida. Essa é uma diferença abismal. Porque no início, quando saiu a encíclica, todo mundo dizia, e o Papa fez mais uma vez um comentário, voltando da viagem de Manila, 2 anos atrás, quando teve o encontro com as famílias, lá nas Filipinas. O Papa Francisco, na sua simplicidade, dizia, nós não estamos promovendo filhos como os coelhos. Nós não queremos que os católicos tenham filhos por tudo quanto é canto. Em nenhum momento a Humanevite propõe isso. O que a Humanevite propõe é que cada casal, na sua vida conjugal, esteja aberto à vida. Se abra para essa realização da transmissão da vida. E diz mais uma vez, a igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Qualquer ato matrimonial. Talvez por isso, muitos casais hoje estão atravessando sérias dificuldades quando chega a hora de esperar os filhos. Gostaríamos que você, para o programa de TV desta noite, deixasse aqui com a Márcia as suas perguntas, sobretudo nestas duas realidades que apresentamos de manhã e agora à tarde. Para podermos preparar depois também para aqueles que vão interagir conosco através da internet e através da canção Nova Play. Porque são pessoas que não puderam estar esta noite aqui, mas de repente têm a mesma pergunta que você tem. Então agora no intervalo, quem tiver um tempinho, faça uma boa pergunta, deixe aqui com a Márcia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.